Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio da FV Podcast. Quero agradecer nossos patrocinadores, que é o Cicobi Fluminense, Unitar Comunicação Digital, Aporte Seguros, Terceiro Setor, e dizer para vocês que hoje eu estou até um pouco assim, né, nem um pouco nervoso para falar para vocês a verdade. Eu estou com um convidado, tá? Que ele é uma pessoa especial, né? Um cara fora da curva que faz muita coisa legal, né? Empreendedor, é empresário, é repórter. Então, assim, é uma pessoa realmente diferenciada, né, na sociedade aqui de Campos dos Goytacazes. Então, para mim é um prazer, né, fazer essa entrevista com ele e ele passar dicas para gente, né, de como é essa trajetória dele, porque com certeza não deve ser fácil ser uma pessoa fora da curva. E vou apresentar para vocês então aí esse nosso convidado, que é o Fábio Paes, né? Que é um cara que hoje ele está como presidente do CDL pela terceira vez, Fábio. Terceira vez. Ele é diretor do J3 News, ele é conselheiro Da Firjan. da Fijan, ele é maratonista, ele treina, tá, gente, para Sou, maratoni sou diretor da Nutrimed também. diretor da Nutrimed, né? Nutrimed. Nutrimed. Ele também é missionário, né, num projeto que não é no Brasil, é fora do Brasil, né? E aí eu tive a oportunidade de conhecer o Fábio um pouquinho, cada coisa do que ele faz. E nisso tudo que ele faz, ele busca sempre o melhor. E tudo que ele faz, né, ele tem sucesso. E como buscar esse sucesso nesse mundo empresarial, né? De como olhar para as pessoas, né, e saber empreender, porque você está lidando com várias opiniões. Então, Fábio, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente de quem é Fábio Paes. O que que Fábio Paes faz para alcançar tantas coisas nesse universo? Fabiano, primeiro eu te agradecer aí pelo convite. É um prazer para mim estar aqui. A gente se conhece já há bastante tempo. Eu só não sabia que você tinha esse viés assim também de apresentadora de programa, Não, né? eu estou Você fala tentando. de mim, mas você também é multitarefa também. Então, quem é o Fábio Paes é um cara simples sabe, eu sou formado em direito, formado em administração, tenho algumas pós-graduação. eh, Sou um cara tranquilo do comércio, que fui crescendo, Eu sei que curioso. o seu pai é empresário, né? Papai é Você lojista tem até essa hoje. veia aí É, empresária, né? papai é lojista até hoje. Se não estiver muito enganado, ele é o lojista mais antigo em atividade. Papai tem 91 anos e toca a loja dele ainda. Você 91 anos. também já teve loja, né? Já teve Várias, loja, várias, né? várias empresas. E por que, né, você, assim, você tem eu vejo que você voltou para o CDL pela terceira vez, né. O que É. que te fez retornar para o CDL, né, nessa parte empresarial que está precisando tanto de ajuda? Vamos Ah, botar assim, né. foi culpa de Dedé, o ex-presidente. Eu fui presidente pela primeira vez há 29 anos. É muito tempo É. que se passou desde. Eu fui o presidente mais novo do CDL de todo o Brasil. E fiz 2 mandatos naquela época e depois eu segui meu rumo, porque eu acho que as pessoas têm que renovar mesmo, assim, as entidades, não dá para ficar se repetindo. E E aí hoje passou esse tempo todo, aí Dedé foi lá e me buscou de volta para. mas algo diferente você com certeza todos olharam, né, porque para chegar a Dedé teve opiniões diversas ali Aí de vários empresários, né. é, Então, assim, eles não colocam, a gente sabe que o CDL, ela busca colocar pessoas que realmente vai fazer algo pela classe, né. E aí eu tô vendo que você está buscando, né, coisas para o centro, fala um pouquinho desse projeto do então, CDL, que eu acho é, super importante para os empresários. vamos lá, eu voltei, principalmente, assim, com uma bandeira muito forte, que é a ressignificação, a requalificação do centro da nossa cidade. E por que isso? Que o nosso centro ele estava sofrendo um processo de abandono e Uhum. passando também por um desânimo dos próprios empresários do centro. Por conta dessa situação. Então eu vendo isso, e a gente tem patrimônio no centro, tem história no centro, falei: "Nossa, tem que fazer alguma coisa". E ninguém nunca pensou nisso antes, né. Não, pensa, a discussão da revitalização de centros urbanos está sempre aí: "Ah, tem que revitalizar o centro". A própria prefeita Rosinha, na época, ela começou um Ten processo de alargamento das calçadas, mas mais do que isso, Fabiana, uma ressignificação de um centro da cidade, é você mudar a experiência do consumidor quando ele vai ao centro. Não adianta ter uma obra de ter bonita, alegria, né, de ter porque olha só atração, né. porque olha só, eh,
O consumidor de hoje, ele mudou completamente de 20 anos atrás. O consumidor de hoje, para ele se sair de casa, do conforto dele, que ele pode comprar tudo no Pela celular, internet. para ele ir para o centro da cidade, ele tem que saber que vai ter uma experiência positiva, porque as pessoas hoje estão em busca de experiências. Então, qual é a experiência que uma pessoa tinha antes no centro? Ah, o centro era sujo, o centro era inseguro, era escuro, aquele aspecto de meio abandonado, com muitos moradores em situação de rua. E aí isso começa a criar uma experiência negativa É, nas traz uma pessoas. insegurança, né, até uma Então a insegurança. gente começa a pensar o seguinte: a gente tem que fazer alguma coisa para mudar essa experiência das pessoas. A gente está lutando com a prefeitura para ter um centro mais limpo, mais organizado, com mais eventos, e Com policiamento, principalmente, né, e tudo mais. mudar a própria concepção do campista. Por quê? Porque quando eu sou um cara muito viajado, e todo lugar que eu vou, a gente vai aonde? Em primeiro lugar, no centro das cidades. No centro da E cidade. todos os centros têm problema. Se É você verdade, você está se certo. você for no centro de Nova York, no centro de Paris, no centro de Londres, todos têm problemas. Mas as pessoas vão, porque é o centro da Porque é o cidade. centro da cidade. Então, o próprio campista, ele tem que entender que o centro da cidade dele não é porque tem problema que tem que parar de frequentar, porque é o centro. Pelo contrário, ele A tem gente que tem que lutar, valorizar o que ele é da tem que nossa lutar cidade, aquilo. né. Eu sou muito barrista, então a primeira coisa que eu falei dentro da CDL: "Olha só, vamos parar de falar mal do centro". Vamos Porque ajudar, né, vamos colaborar. porque quando você fala mal, uma entidade falando mal do centro, olha o impacto disso na cabeça do consumidor. Nossa, se Perfeito. o lojista está falando mal do centro, se o próprio CDL está falando que o centro está abandonado, eu vou lá fazer o quê? Então nós mudamos isso, criamos várias campanhas, o Viva Mais o Centro, campanhas no Dia das Mães, no Dia dos É, eu Namorados, no percebi mês isso. de Estamos julho. sempre fazendo No alguma mês coisa de julho, a gente diferente, fez né. toda sexta-feira uma apresentação de quadrilha e forró. eh, então, assim, a gente está mudando a experiência das pessoas no centro e isso vai continuar até o Tá final da trazendo uma jornada. alegria, uma coisa diferenciada. Isso, I as isso pessoas que eu passam e percebem que está mudando. E isso impacta também no resultado final. nas vendas, A né. gente ouve já direto dos lojistas: "Nossa, os centros nos finais de semana estão melhores, as vendas estão crescendo". Tem dia que o centro teve sábado que o centro ficou congestionado de carro. Então é muito bacana isso, como você muda a Essa mentalidade. visão, né, eu acho que se você parte de dentro para fora, isso que você acabou de falar, isso realmente isso produz um efeito positivo muito maior, É só você né. parar para pensar a lógica, sabe, se eu sou dono do meu negócio e falo mal do meu negócio, quem vai? Ninguém. Certíssimo, perfeito o seu Então pensamento, a né. CDL está muito focada nisso, está focada nas qualificações também. A gente tem um convênio com o Sebrae, então a gente lançou um calendário anual de cursos, está sempre lotado. A gente também está discutindo desenvolvimento regional. A gente levou o prefeito de Macaé, o Herbert Rezende, levamos o prefeito de Campos, Vladimir Garotinho, levamos agora o senador da República, o Carlos Portinho, senador da República dentro da CDL, falando de É. desenvolvimento. Olha Então só, você isso já é uma coisa começa diferente, você né. começa, sabe, a trazer discussões importantes para dentro da casa. Isso começa a também atrair as pessoas para E essa trazer coisas discussão. boas, né, ideias, É. abrir E aí a gente portas. vai lançar a FEP também na Praça São Salvador, que era uma coisa Primeira que vez, né. primeira vez na história, porque era feita lá na pecuária. Aí de novo eu pensando, né, saindo fora da caixinha: "Gente, por que que eu vou colocar 30.000 consumidores na pecuária se eu posso colocar no centro da cidade 40.000 Que é consumidores?". ótimo, né. Que é Então, ótimo. aí todo mundo assim: "Nossa, é verdade". E Então vai atrair não só, pessoas de fora também, né, para visitar naquele todo momento mundo, ali, com preços acessíveis, é, e até mesmo os comerciantes que estão no ali ao entorno, entorno, claro. também vão ser também Todo mundo vai ser privilegiados, beneficiado, né, porque vão ser ninguém vai beneficiados. descer, o consumidor não desce na febre de helicóptero, ele para o Exatamente, carro, vai andando pelo centro, vai olhando as vitrines, vai vendo tudo, então assim, exatamente. é uma Muito mudança bem pensado. E é, você já tem data prevista para a FEP? sim, agora de 1º a 5 de outubro. 1º a 5 de outubro, tá vendo, gente? É. Então, assim, já outra dica para vocês visitarem a FEP, que tem ótimos preços, né? E eu acho que o centro, ele é mais perto de tudo, ele fica no coração É da sim, cidade, né? Então, acho que, assim, uma ideia maravilhosa também, né? Tipo assim, acho que isso é uma coisa bem interessante. Uma outra coisa também que eu observei esse ano que Campos teve, né, graças ao J3, né, aí já falando do Fábio, diretor, né, do CEO, né, da J3 News, foi a festa que você fez no Vila Maria. Que foi, assim, linda, foi né. bacana. Eu acho que Campos nunca teve uma festa tão bem organizada, com um visual tão bonito, num lugar tão É, rico de beleza, né. de novo é pensar diferente, é pensar fora da caixinha. Todo E mundo acreditar, né, é, porque não chegou até ali assim, não, né, alguém idealizou, acreditou e a foi gente lá, estava né. projetando já há bastante tempo, mas a gente não queria fazer uma festa junina comum, porque até isso está batido.
Eu lembro mesmo que a última festa junina que eu tinha antes era dos meus filhos pequenos em colégio, porque era aquela coisa, sabe, mais de criança e tudo mais. Tinha as festas juninas da Coesa na Alzira Vargas, Uhum. que eram as festas que atraíam mais a população em geral, mas tudo isso foi ficando para trás e as festas ficaram mais Os vinculadas costumes, né, aos colégios, né. E aí você lançar o desafio de um jornal fazer uma festa junina, atrair a sociedade, e aí eu a realmente responsabilidade é bem maior, tinha que pensar alguma coisa fora diferente. da Então assim, vamos fazer vamos fazer lá no Vila Marisa. a A gente experiência. ficou rodando a cidade, rodando a cidade, rodando a cidade aonde olhava um lugar não, galpão não, esses lugares, eventos não, tudo batido. Eu falei aí quando a gente parou ali, assim, poxa, eu fiz a corrida na Praça do Liceu, a corrida do jornal, que foi a maior Uhum. corrida de Campos. A primeira corrida que o jornal fez Você já vê foi a maior quanto corrida. tempo tem corrido em Campos, né, e Nunca você com ninguém a organização conseguiu, né. fez a maior corrida de Campos. Aí daqui a pouco a gente olha assim, vemos aquele espaço assim, é ali. Porque o próprio ambiente já é, sabe, cultural, já é lindo, É lindo. e a gente começou a buscar coisas diferentes, decoração que Campos nunca viu, e a gente fez a festa mais linda da cidade. E foi E mesmo. foi espetacular, assim, Acho que tem que espetacular. entrar para o calendário da cidade. Vamos ver. Eu acho que muita gente, Vou né. pegar o patrocínio da FV Contabilidade. Vamos embora, tô dentro. Por que não, né? É, Eu acho assim, eu sou muito adepta a às coisas do bem, né. Então eu acho assim, onde tem humano, pessoas, a gente tem que acreditar. Eu acho que como eu sou uma pessoa que eu vim, né, de família mais, assim, sem posicionamento, eu acredito muito na força da gente como ser humano. E eu vejo muito isso em você, tipo assim, quando você coloca uma coisa na cabeça, é meio difícil tirar. é difícil de tirar. Você é um cara, assim, que bota uma determinação e vai. Você pode até não acertar 100%, mas você Sim, vai sim. e levanta a cabeça e segue de novo. Então, isso assim, eu acho que isso para as pessoas, né, empreendedoras, que, né, é o foco da nossa a nossa entrevista, é muito importante, Fábio. Porque olha só, Fabiana, tudo começa na cabeça. Qualquer coisa concreta, antes de um copo ficar pronto, ele nasceu na cabeça da pessoa. E aí é o desafio você tirar da cabeça e transformar aquilo em algo concreto. E aí que a maioria das pessoas desiste. O maior arquivo de ideias maravilhosas que existe no planeta está no cemitério. As pessoas estão lá e levaram os seus sonhos, tudo lá e não colocaram em prática. Por quê? Medo de julgamento, medo de dar errado, medo de começar e dar, sabe, não dar tão certo. Então, assim, isso paralisa as pessoas. Agora, quando você fala assim, não, eu vou fazer, mas e se der errado? Não tem problema. Levanta a cabeça e Porque segue. primeiro você faz, depois você melhora. É. Essa coisa, assim, de você querer fazer um copo super perfeito da primeira vez, impede a pessoa a fazer. Você pode fazer melhor depois, né. Pode fazer melhor depois, É. mas o primeiro tem que sair. Aí ele vai passar por um processo de avaliação, aí ele vai ver a qualidade, as pessoas vão ver se gostaram ou não, você vai poder aperfeiçoar a partir de algo já concreto. Agora, não fazer nada esperando algo perfeito, Né. A imobiliza as gente esse pessoas. final de semana fez um curso, né, de líderes, que eu estou desenvolvendo 5 líderes aqui, até para me folgar mais um pouco, e uma coisa que eu aprendi nesse curso, que eu participei junto com eles, eu fiz questão, é que é melhor ser feito é melhor ser feito do que perfeito, né, tipo assim, você é o fazer. O fazer ensina a gente a você a lidar com as situações. E eu vejo muito que os empresários, eles só visam, assim, o resultado, mas esquece de fazer o básico, o trivial. E aí é isso que às vezes o empresário peca, de não passar pelo É, processo. isso que eu ia falar, né, tem o processo da ideia, da execução, mas, entre a ideia e a execução tem um plano de negócio, que você tem que elaborar. Porque ali você mitiga os riscos que você pode ter, no plano de negócio. Claro que o plano de negócio é uma previsão, mas você pelo menos está, né, Assessorado. Você já controlando os atores prevê o que vai ali, pode né, acontecer, os né. parceiros, o como é que é, custo e tudo mais. Então muita gente erra nisso, porque só vai na intuição, e aí realmente a pessoa então não é só, fazer para saber que: "Ah, eu vou fazer e depois eu melhoro". Mas até você chegar a um ponto de fazer alguma coisa, você tem que ter bastante conteúdo. Né, porque as ideias podem ser boas, mas não podem ser viáveis. Exatamente, você tem que Então, colocar no papel. você tem Então, que uma dica que você fala, que você deixa aqui para os nossos ouvintes, é que faça o projeto e meça, né, através do tu do do projeto, planejamento, né. planejamento. Eu acho que tudo na vida é um pouco assim, né. Sim, porque a ideia é bacana, mas é o que eu falo, entre a ideia e a execução tem um planejamento, tem um plano de negócio, né, tem um plano de ação.
Tem o mínimo de planejamento possível para você saber: "Não, isso aqui é legal, a ideia é boa, mas não é viável agora". E quantas ideias também já passaram na minha cabeça que, olha, não é viável, e está tudo certo. Mas eu tenho o tempo inteiro um processo de disrupção dentro de mim. Eu construo, mas ao mesmo tempo eu vou lá e faço disrupção, porque se eu ficar só numa ideia fixa, aquilo também Não é bom. não cria nada novo. Então eu vou fazendo disrupção o É, tempo você vai inteiro. quebrando os Vou paradigmas quebrando e e vai vou eliminando e é, criando outros novos, né, e muita conquistando. gente muita gente às vezes não entende, mas isso você faz realmente com muita força de pensamento, de, sabe, de determinação. E você já, tipo assim, por você ser esse cara focado, né, você já fez algum curso, alguma coisa que, tipo assim, que te levou a pensar dessa forma? Vamos lá. Ninguém nasce assim também, só os gênios e eu não sou gênio, É, né, então se a gente não é gênio tem que correr atrás. correr atrás, Eu exatamente. sempre li muito, eu tenho uma biblioteca dentro da minha casa com mais de 700 livros. Eu sempre li muito, sempre estudei muito, tenho 2 faculdades, 3 pós-graduação, viajei o mundo todo. Então, quando você fala assim, a gente vai adquirindo uma bagagem que em determinado momento isso flui, assim, não é porque, você estudou, isso você vira intelectual. Não, não é isso, é Você vai conteúdo. vivendo, né, e vai. É, é conteúdo que você vai adquirindo que uma hora, vem os insights. É como se você tivesse numa inteligência artificial e faz um prompt lá. E o que que a inteligência vai te dar? Né, o O resultado resultado de de muito tudo, de um conhecimento que foi adquirido, não é isso? ou você Então vai treinar ele a fazer coisas que então, você é estava exatamente acostumado a fazer. a nossa cabeça funciona assim. Se você tem bastante conteúdo armazenado, de estudo, de vivência, de experiência, de tudo mais, quando você pensa alguma coisa, o seu cérebro funciona igual essa inteligência, buscando um monte de solução e de uma hora para outra vem um insight, assim. E você fala assim: "Que isso? Por que que o Fábio teve essa ideia maluca?". E às vezes as pessoas acham que a pessoa é doida, né, tipo, você fala assim: Isso "Você é faz parte de ser doida?". doido mesmo, a pessoa vai até Eh, Elon Musk e "Ué, maluco, e é aí eu doido". percebo assim, eu falo assim: "Gente, mas para você conseguir determinadas coisas, às vezes você tem que ter um pouquinho, você não pode ser muito normal, É. né, porque o seu normal, você não vai se tornar diferente nunca, E aí que entra a né". questão de você, sabe, não se importar muito porque a pessoa tá falando de você, porque geralmente a pessoa critica porque tem medo de ser o que você é. Exatamente. Mas assim, aí isso você tem que ter um controle emocional Ah, muito muito. grande É com você mesma, né, inteligência emocional, que é um porque você dos não pode, passar daquele ponto da barreira, né. hoje quando você analisa, assim, as principais qualidades que grandes empresas buscam em colaboradores, tem lá análise de capacidade de análise de cenário, inteligência emocional. Porque não adianta você saber muito teoricamente, mas na hora da prática ali você não aguentar uma pressão. E aí a pessoa desequilibra, toma a decisão errada, sabe, Ou não sabe se é, colocar educadamente, né, de uma então forma que conduza. tudo é um conjunto, assim, e isso você vai adquirindo realmente com o tempo e com vontade. As coisas não caem do céu. Hoje a inteligência artificial permite muita gente a não ter sabe, essa tão necessidade de ficar estudando igual um maluco, porque você vai lá e escreve lá uma pergunta e vem Mas tudo. assim, eu percebo que ele escreve, mas ele escreve tudo errado, né. Então E aí, assim, a gente tem que ir lá e fazer as correções, é. né. Eu acredito que a inteligência artificial, ela veio para trazer mais produção, escalar. É, ela traz, sabe o quê? Agilidade. Aquilo que eu ia fazer, se eu fosse pesquisar sozinho em 4 dias, ela me entrega ali em 1 hora. Uhum. Então eu ganho 3 dias, Fácil, né. fácil da minha vida. Então, numa vida de muito de muita rotina, de muita agitação, isso é bom. Mas não dá para você tomar decisão só em cima de IA. Aí que entra o erro da maioria das pessoas, achando que ali tem Vai ter certeza. milagre, E né. o IA não é um balcão de certeza, né. O IA ele tem também as suas falhas. Por isso que tem também você o conhecimento seu, a sua bagagem, a sua experiência, junto com uma IA, e aí as coisas vão fluindo melhor. Né, eu gostaria de te perguntar, assim, se você acha que essa inteligência, ela vai substituir o humano? Não, substituir não, mas a humanidade ela já está mudando a forma de ser, de pensar e de interagir como sociedade. Fabiana, a gente está vivendo, nós somos a última geração das pessoas que conviveram com um mundo sem internet e com internet. Nós vivemos um mundo que não tinha nada, Tchan. e a gente migrou, a gente conseguiu fazer essa migração para o mundo que tem tudo hoje na internet. Mas a geração Z, que nasceu em 98 para cá, essa não, essa nasceu já num mundo totalmente digitalizado, totalmente digital.
sim. Eles não tiveram E a essa cabeça experiência, deles também é é outra é coisa. totalmente diferente. Então, eles vão poder interagir muito melhor com essa coisa da inteligência artificial, entender esse processo, isso vai estar muito mais adaptado na vida deles. Então eu não acredito que isso vai chegar a substituir o ser humano. Vai substituir nessa questão, assim, por exemplo, pesquisa. É muito mais fácil você chegar lá e Nos perguntar. escritórios de contabilidade, o robô vai tomar conta dos lançamentos contábeis, Tudo, a gente não vai sim, precisar do humano. sabe, por exemplo, você tem num país desse nosso com milhões de processos judiciais, a inteligência artificial vai ajudar Vai ajudar na bastante. agilidade Na disso, Receita Federal para sabe. fiscalização. Não fala isso não, isso assusta, a gente tá falando coisa boa, mas Não, mas aí é verdade. não, eu sei, mas é uma desgraça isso. Aí, sabe, então você vai para o mundo da medicina, você vai para o É. mundo Da medicina, robô da até da economia, de tudo que você puder imaginar, vai ter e já tem, né, essa pegada da inteligência artificial. Então, assim, quem não entrar nesse universo, ele vai ficar, como se fosse um analfabeto. Ele não vai conseguir mais ele não vai conseguir se comunicar na sociedade, porque vai ser tudo nesse processo. E aí você, com 1 ano, sem você se atualizar, você fica para parado. trás. Com 2 anos, você já fica um analfabeto. Vai falar coisa para você que você não tem a menor noção do que a pessoa está falando. Eu acho assim, os velhinhos, os idosos vão sofrer muito com essa virada, entendeu? Com essa Olha, talvez não, sabe por quê? Porque hoje você pega a maioria dos velhinhos e idosos, eles estão com o celular na mão, vendo tela, eles estão vendo eles tudo. estão viciados. Até Tinder estão vendo, entendeu? Então não é, eles têm tempo para ficar ali futucando aquele troço. Verdade. Pior é o adulto preguiçoso. É, O ou adulto acomodado. o adulto preguiçoso que é o pior, não é É. o idoso. O idoso ele tá se lixando, ele ele tá no outro processo da vida dele, ele pode errar ali, pode fazer qualquer coisa, tá nem aí. Tem a liberdade poética da idade. Agora essa faixa do adulto perigoso que ele tá com preguiça de acompanhar a mudança, esse vai enrolar. Em relação a toda essa modernidade, né, o que você falaria para os empresários, né, que conselho, que dica você daria para os empresários de hoje em relação a essa modernidade que está preocupando os nossos empresários a nível não só de Campos, como a nível Brasil, a nível também não só Brasil. O que você, como um cara que viaja, que tem noções, né, que estuda, você deixaria de dica para o empresário em relação a esse tipo de coisa? Então, a minha dica é o seguinte, cuidado porque vai piorar, e vai piorar, né, o processo está cada vez ficando mais estrangulado. E aí quando a gente fala para empresário, a gente está falando em produtividade, resultado, e isso cada vez vai ficar mais intenso. Então se ele não acompanhar realmente os detalhes da empresa, ele não consegue ficar no Porque mercado. tem que ser um pouco de cada coisa e tem que ter um É, equilíbrio. porque o que que é produtividade, né, você tem que produzir mais em menos tempo, com menor custo, com mais qualidade, e é o tempo inteiro isso. E a gente está muito longe. E atendimento, que também é uma coisa que as pessoas estão cobrando demais, atendimento, tanto pela internet quanto até pessoalmente. Isso sim, isso é o básico do básico do básico, você falar em atendimento. Tanto que algumas empresas, elas têm hoje em dia lojas físicas, não é nem para só vender, é É mais para vitrine. ter experiência Hum. do consumidor ali tocando e ser bem A Apple é atendido. um exemplo disso, É né, um grande exemplo que ela quase que não vende, a maioria das pessoas compram, por incrível que pareça, os telefones pela internet, pela e internet. não nas lojas. Mas a loja é uma referência de É uma experiência. referência. Então, sabe, tem que acompanhar, porque vai piorar, os processos vão ficar mais acelerados, mais apertados, a disputa vai ser maior, e é brutal isso, o E é, mercado não perdoa. verdade. Eu acho, assim, que os empresários ainda não estão preparados, acho que ninguém está preparado para esse tipo de coisa, assim, tão, rápido, e a velocidade de tudo está muito além de tudo, entendeu? A gente olha pelos aplicativos de inteligência artificial. A internet, até para ela chegar no nível que chegou, ela levou 30 anos. Mas Só que a viveu inteligência muito, né, só que da pandemia para cá. a inteligência artificial do meado do ano passado para cá, ela explodiu no globalmente, uma velocidade assustadora, e aí lança um, já tem hoje 5, 6, 7, 10 plataformas de inteligência artificial, cada uma tentando melhorar que a outra, ou seja, um processo totalmente acelerado, que é difícil, se você é isso que eu tô falando, se a gente parar de buscar atualização,
em 6 meses você já não Já está lembra, já não desatualizado. sabe o nome dos programas que estão sendo lançados. Verdade. Antes você tinha o quê de como instrumento de busca na internet? Google. Google. Hoje você tem o quê de inteligência artificial? Ah, eu tenho 3 robôs que já trabalham por mais ou menos 8 pessoas. Eu não faço mais pesquisa eu faço pesquisa agora o Não, robô eu que tô faz falando o que assim, fica lá na pasta. hoje as plataformas são múltiplas de inteligência artificial, uma cada um ficando melhor que a outra. E eu acho assim, o empresário ele tem que ir de acordo com o seu negócio e buscando de acordo com o seu negócio o que tem de novo, né. No meu caso aqui, a gente tem as integrações, tudo já é integrado, tipo assim, lança a nota, já sai tudo no lugar. Se o cara faz o financeiro lá, eu já tenho uma forma de fazer uma interface com ele buscar. É, tem que ser assim. Entendeu? Então, assim, se você não for buscando de acordo com o seu negócio se aperfeiçoar, e você tem que ter para todos os gostos, porque tem o cara aqui que não quer isso, É, eu sei, que quer mandar o movimento, e que eu quero ele como cliente claro. também. Eu tenho o cara que quer o BPO financeiro, então eu vou fazer o BPO para ele. Hum, Eu tenho o cara que quer, ele quer que eu faça eletrônico, mas ele quer o papel. sim, Eu faço para ele também. Então, assim, o empresário ele tem que se reinventar, tem que aprender a lidar com as situações, como você falou, se você não estiver preparado, não estudar, você é, não vai conseguir vai sair vai dessa, ser né. brutal, vai ser brutal. Isso, pelo que eu estou percebendo, não é só em um ramo, são em Não, vários os não, ramos, não, né. E aí você percebe essa mudança, ela é diária, é, né. em tudo, tá em tudo. E agora nós vamos falar um pouquinho do Fábio maratonista, que corre. E aí, fala um pouquinho pra gente. Eu comecei com essa maluquice, porque é uma maluquice, falar assim: "Ah, você ama correr?" Não, eu detesto correr. Eu corro porque é disciplina, eu tenho que correr. Porque você ficar ali 2, 3 horas, 4 horas correndo, sabe, sozinho e É uma coisa muito focado, solitária, né. é uma construção solitária, e principalmente eu que eu sempre corri sozinho. Eu nunca tive treinador, nunca tive planilha, nunca nada, corri sempre sozinho. E eu comecei a correr porque eu gosto mais é de subir montanha, eu sou montanhista de altas altitudes, né, acima de 5.000 metros, 6.000 metros de altitude. Para ter uma capacidade cardiovascular, cardiorrespiratória para estar lá em cima, eu preciso treinar com Você tem que corrida. ter o preparo. E é a corrida que é a única atividade que mais ou menos, Mais uma novidade, não é, sabia disso, descobri aqui hoje. eu já fui no Kilimanjaro, já fui no Everest, já fui em várias montanhas acima de 5.000 metros, e é isso que eu gosto. Eu fico lá 8 dias subindo uma montanha, sozinho, e é maravilhoso. Aí você Vem fala de lá assim, rico de coisa, né, a é, cabeça bombando, né. não, você fica assim, você volta de lá assim: "Eu nunca mais vou fazer isso na minha vida, porque eu quase que morri, isso é uma desgraça, o que que eu vim fazer aqui?" A gente pensa isso. Aí daqui a 6 meses você está buscando outra montanha para subir. É igual a maratona. Maratona você fala assim: "Ah, maravilha, corri 42 quilômetros, ou a minha maratona corri 21 quilômetros". Aí quando você termina aquela desgraça, você fala assim: "Nunca mais vou correr esse troço, eu tô morto, meu joelho tá tudo quebrado". Daqui a pouco você tá correndo de novo. Que legal, Então né. assim, é uma coisa puxa a outra, isso ajuda a gente no foco, a maratona, a corrida ajuda você saber focar, porque é você com o seu cérebro o tempo inteiro. Então eu corro, e isso melhora muito a minha capacidade de raciocínio. A performance da pessoa. É, mas eu não tô nem muito preocupado com a performance de tempo, de pace, eu não ligo pra isso não. É mais a performance minha comigo mesmo, assim, a minha capacidade de concentração, ela desenvolve muito na corrida, muito, porque você tá ali sozinho, você passa de um tempo com você sozinho, e difícil você ter 1 hora, 2 horas por dia sozinho na vida de hoje. É. E é muita poluição de informação, muita gente falando, muita informação de celular. Eu praticamente quase não uso rede social, eu sigo pouquíssimas pessoas, porque senão isso, sabe, eu acho que vai me enlouquecer. Eu vejo gente seguindo 5.000 pessoas, como é que pode? Acho que a pessoa não Verdade. faz nada da vida mais, então é uma defesa que eu vou criando, porque senão eu vou ficando maluco. Então assim, a corrida, ela me dá um tempo comigo mesmo. Então a minha rotina, eu acordo 4h30 da manhã, 5 horas da manhã mais ou menos, faço as minhas orações sozinho também, tomo meu café sozinho, saio para correr sozinho, a cidade está dormindo ainda, Na então, paz, né. a cidade está dormindo ainda, eu já fiz um monte de coisa, quando dá 7 horas da manhã eu já fiz um monte Já de coisa. organizou várias É, coisas. minha cabeça já está fresca já. Muito legal. Então, ou seja, a gente, eu acho que todo mundo é capaz de, se quiser focar, Sim, consegue, só que né, Fábio. é, Eu acho que isso já vem, como você falou, é uma preparação de você com você mesmo. é uma decisão que você tem que tomar, é uma Isso é muito decisão. importante, E é né. disciplina, porque o nosso corpo, ele quer te levar para uma zona de conforto, ele quer sempre ficar numa cama, ele quer descansar, ele quer dormir mais, ele quer, sabe, a dopamina barata, que é o celular,
ele gera um conforto para o seu cérebro, você fica ali, deitado numa cama com Eu aquela vou falar para porcaria ali. você, nem novela eu vou te falar, novela eu não vejo mais. Filme, é raro, às vezes eu vejo minhas filhas, vendo uma série e me chama, aí eu para não dizer assim: "Ah, não vou", para não fazer companhia, eu vou. Mas eu gosto muito de ler e estudar. É meu hobby e viajar com a minha família. É meu hobby principal, É, isso né. é maravilhoso. E o atividade física que eu faço todo dia 6 horas da manhã, porque ou eu faço 6 horas da manhã ou não Ou não faço faz, mais, então é disciplina. entendeu? E aí eu falei: "Gente, eu tô cinquentei, então, né, se eu não me cuidar um pouquinho É, com o dia a dia da gente, a gente você não não consegue, dá né". ladeira abaixo. Dá ruim, não tem como, né. E aí eu acho também que, né, muito importante a atividade física, como você falou, você não tá ligando pra aparência, né, você tá ligando para o que você realmente, É. A performa, aparência assim. ela é uma consequência natural, mas eu não estou preocupado com o pace. E aí o ruim de quem começa a correr é com essa preocupação: "Nossa, o meu tempo é É, ruim, eu vou levar 1 hora para correr 5 quilômetros". Gente, problema, dane-se, qual o problema de você levar mas uma eu acho hora? que isso Ma também, Entendeu? Fábio, é maturidade, porque a pessoa vai adquirindo essa Mas sabe por maturidade, quê, né. Fabiana? Porque hoje em dia as pessoas fazem tudo e quer postar. Então não é para ela, é para mostrar. Aí ela Isso fala assim: "Nossa, eu vou mostrar o meu tempo horroroso", aí eu não faço, eu não posto, eu não faço nada, sabe. é É ruim. uma escravidão esse negócio. É. Então eu vou lá, eu corro, não tô nem aí pra pace, eu nem posto o meu O tempo, eu não tempo é quero seu, saber. ele é só Não tô seu. nem aí, isso aí mas é o que você falou, a maturidade de você entender que, sabe, não precisa, tem gente que não tá vivendo, só tá querendo postar. É. A sociedade tá ficando meio maluca com isso. É verdade. Às vezes a gente às vezes eu falo, né, a gente às vezes tem que tomar caminhos que às vezes a gente não quer tomar. Então é o que eu falei para Tati, quando a gente resolveu continuar com o FB Podcast, eu falei: "Tati, eu quero levar coisas boas que as pessoas ouçam, façam bem e que tire algum proveito daquilo ali. Se não for para isso, eu prefiro nem fazer". E aí, a gente, né, viu que foi aumentando e aí a gente começou a postar e chamar pessoas realmente que tragam experiências boas e que vai dar um retorno para o ser humano de alguma forma, Isso é bom. entendeu. E eu queria também, assim, né, uma curiosidade, né, eu sei que você faz parte de um projeto, né, missionário, queria que você falasse um pouquinho pra gente, né, que Vamos lá, falar rapidinho que, né, já uhum, já tá estourando o tempo. uhum. Eh Eu viajei o mundo todo, eu fui em lugares, assim, dos mais bacanas do mundo, mas chegou um momento da minha vida que eu comecei a querer fazer o inverso, eu quero agora para os lugares mais pobres, eu quero conhecer realmente a pobreza, como é que é a extrema pobreza, que a gente não tem noção do que é extrema pobreza. No Brasil não, as pessoas não passam fome, porque no Brasil a pessoa pode ter deficiência de algum tipo de nutriente, mas passar fome no Brasil só se a pessoa não quiser comer. Porque, sabe, tem Bolsa Família, tem Bolsa não sei o que lá, Tem lugares com comida comida simples, sabe, comida simples a pessoa consegue. Eh, Consegue porque as ações de governo chegam nos rincões mais pobres do Brasil. Pobreza nós temos, fome não. Fome na África. Então, assim, fome é muito duro. Fome é você acordar e você comer uma refeição que é uma massa de um arroz batido, um milho batido, só com sal, e aquilo é só carboidrato, não tem proteína, não tem nada, para poder você sobreviver um dia. É só com aquilo, uma vez por dia. A proteína deles é quando eles conseguem pegar alguma caça, algum rato, algum, sabe. Então você fala assim: "Ah, mas por que que eles não conseguem criar boi? Por que que eles não criam, não tem uma galinha lá?" Porque eles comem, é muita fome, não dá. E fora que o clima também não deixa eles plantarem, então é um horror a situação toda. E aí eu quis ir para eu fui parar no quinto país mais pobre do mundo, que é Guiné-Bissau. E aí aquilo realmente toca a gente começou um projeto bacana de estruturação de escolas lá e de Guiné-Bissau a gente foi para Tanzânia, que é outro país na África, da Tanzânia a gente foi para Moçambique, eu fui 2 vezes para Tanzânia, 2 vezes para Moçambique, uma vez para Guiné-Bissau, aí da África a gente já foi para a Ásia, quando eu fui para o Camboja fazer um trabalho contra a e há prostituição quanto tempo infantil. mais ou menos em média você Eu comecei em 2016. Quanto tempo leva cada país desse? é. 15 a 20 dias, que a gente vai para estruturar os projetos. E E é aí voluntário, né? voluntário, Você cada um faz paga o seu. voluntariamente. É, cada um paga o seu. E aí eu levo um grupo grande comigo de médico, dentista, Quem quiser ir. educador, sem bandeira religiosa, sem nada, porque aí a pessoa fala assim: "Ah, eu não sei o que que eu vou fazer lá". Eu falei: "Ah, pode ir que lá você vai alguma coisa vai aparecer para você fazer. Deus vai te tocar lá, você Uhum. vai", nem que seja para abraçar uma pessoa, vai ser importante esse processo lá. O último que eu fui foi para o Nepal, é um projeto também chamado dos Olhos de Deus, fantástico, de recuperação de crianças na prostituição infantil. Então são esses projetos que eu gosto de me envolver, gosto de ajudar,
e acho que é bacana a pessoa, sabe, sair um pouquinho do mundinho fútil, da zona de conforto, porque senão a gente acaba achando que o mundo é campus, que a nossa realidade é a pilinca. E a gente não Perfeito. consegue enxergar periferia nem na nossa cidade, porque o nosso mundo cercado é isso aqui. Então, quando você se força a ir para algum lugar, você expande o seu mundo. Então, quando eu começo a expandir meu mundo, eu já viajei por mais de 50 países, eu começo a falar assim: olha, eu não tenho a verdade absoluta. Não é a minha verdade. Eu tenho uma verdade relativa, que é a minha, né, da minha história, da minha cultura. Mas quando eu vou para outro Escreve um país, livro, Fábio. não, tá doido. Escreve um livro para nós. Deixa esse legado. Não, Pelo amor de eu vou Deus. botar na inteligência artificial, aí sai o livro pronto, Não, assim, não não. vai sair. Não, não vai sair. Não vai. Você Eh, tem que escrever. então, eu gosto de ler, não gosto de escrever não. Escrever eu não tenho muita vontade. Mas a história eu acho que você tem muitas histórias legais, né, muitas coisas que são enriquecedoras para o ser humano, né. Aí Essa muita gente me questiona: "Ah, mas por que que você vai pra África? Por que que você vai pra Ásia se tem pobreza que te aqui?" faz bem, Eu né. falei assim: "Não, porque o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. É, Então eu vou pra exatamente. África, eu vou pra se eu quiser jogar, eu jogo, entendeu? Você tá incomodado, vai e faz aqui na periferia. Agora Isso me te criticar, o quê? eu acho que faz bem a você. Sei, é porque eu tô Você falando, vai mas as pessoas gostam de criticar qualquer coisa. Então, assim, às vezes criticavam lá, aí eu falei: "Gente, pega o seu dinheiro e faz, você tá reclamando do que eu tô fazendo? Vai lá e faz você, onde você quiser. Não precisa, não enche meu saco". enquanto tem uns que jogam perto, tem outros que batem palma, É, entendeu. E não só batem palma, como mas eu não torce, né. faço preocupado com isso, entendeu? A Mas mesma você coisa faz da por corrida, você. que eu não tô nem aí pra pace, eu faço porque eu quero, então E tá super certo, eu acho que você tá super certo, eu acho que se todo mundo tivesse essa mesma característica, o mundo seria mais feliz, entendeu. Você não tem que fazer nada por conta de ninguém, você tem que fazer pelo que você acha que você tá bem, tá feliz, eu acho que essa é a receita, né, tipo mas tem assim, tanta da gente chata na internet, não, tanta gente chata, tanto hate idiota que eh, aí mas tem gente que se impacta com isso, né, tem gente que sofre com uma crítica. são Eu os não fracos, os fracos, são os fracos. A minoria eu acho assim, eu acho que o que você faz, você é um cara predestinado àquilo que você tá aqui dentro, entendeu. Então isso é o que vale, e acho que você está no caminho, acho que você tem que, né, quem quiser aceitar e ter o prazer de estar perto de uma pessoa como você, parabéns, se aproxime, quem não tiver também, ok, tchau, entendeu. Eu acho que você está certíssimo. E não é porque eu estou na sua frente, não que eu falo isso na sua frente, o povo até fala às vezes para mim: "Fabiana, você não fala mal de", eu não, não falo. Se eu tiver que falar mal de alguém, eu vou ligar para você e vou falar, como eu fiz esses dias aí com uma pessoa que fez uma coisa que eu não gostei. Eu liguei e falei assim: "Olha só, você fez uma coisa que eu não gostei. Não faz mais, tá? Porque comigo não funciona assim. Chega para mim e conversa". Eu sou muito assim, então eu acho que a vida, ela é feita de experiências, e experiências boas. Então se você não está aqui para fazer uma experiência boa, é melhor você nem viver ela, não. né. Ou não atingir pessoas também, porque pessoas, estão aqui para ou aceitar ou recuar, ou a gente pega e afasta daquela pessoa também, que eu acho que aquilo que não é bom pra gente, a gente tem que ficar Sabe longe. aquela coisa que a gente tem que ter? Tipo assim, cara, não enche o saco da vida das É, pessoas. Cuida da exatamente. sua Vive a vida. sua, Da sua entendeu? vida, não enche o saco de ninguém, você é chato, sabe. Gente que fala assim: "Ah, falar mal", tem gente que fala mal pelas costas de mim, ótimo, fala mal pelas costas mesmo, porque não me enche o saco, eu não quero nem saber, Não vale a entendeu. pena, não tem nem Porque se um filtro. cara desse para na minha frente e fica falando pra mim, aí me enche o saco mesmo. Então fala pelas costas mesmo, não tô nem aí não. A sua energia é muito maior do que tudo isso, o Então, que você faz, seu e aí eu não propósito, tenho paciência pra isso. a pessoa do Fábio, é porque a gente quando amadurece, a gente não tem tempo e nem quer ter tempo para esse tipo de Não coisa, quero, não né. tenho. Mas ó, eu quero agradecer, né, por você ter dado o seu depoimento aqui hoje no FV Podcast, foi muito enriquecedor pra gente. Espero que isso ajude, não só os empresários, como as pessoas também que têm uma cabeça fora da curva, que pensam fora da caixinha, né, porque eu acho que o Fábio falou de várias coisas, né, vários assuntos, e que vocês façam realmente aquilo que vale a pena na vida. E parem de pensar o que os outros acham, porque eu acho que o mais importante é o que você quer fazer, É isso né, mesmo. Fábio. E se Fábio quiser despedir da gente aqui também, só agradecer que foi Não, ótimo, só né. tenho a agradecer também, Fabiano, agradecer vocês aí que estão acompanhando a gente, agradecer a parte técnica também, o estúdio aqui E os nossos maravilhoso, bonito. patrocinadores, né, que é o Não, Sicoob tem que agradecer Fluminense, todo a mundo Porto mesmo, e te Seguros, dar os né, parabéns, porque você também está fazendo uma coisa e não está nem aí para quem está falando ou não, então é não isso tô mesmo, você também. também está dando exemplo disso. Vou fazer, faço, acabou, então é isso.
Quem quiser seguir com a gente, sim, quem não quiser, então Sim, parabéns, né. parabéns. Nós somos fora da curva mesmo. Obrigada, gente, até o nosso próximo episódio e foi um prazer, Fábio. Valeu. Que venha outras vezes. Prazerzão também. Abraço.